Eu tenho reparado que os brasileiros têm uma obsessão em reclamar de que os portugueses roubaram o nosso ouro. Mas essa acusação é um tanto quanto anacrônica, porque quando o ouro foi extraído do Brasil, das Minas Gerais principalmente, durante o século XVIII, o Brasil ainda não existia. O que hoje a gente chama de Brasil era território de Portugal. Então Portugal não estava roubando um outro estado, ele estava apenas transferindo riqueza, transferindo ouro de um território que pertencia a ele, que no caso era o Brasil, para outro território que também pertencia, no caso pertencia à coroa portuguesa. Muita gente não se dá conta disso, mas Portugal não colonizou o Brasil. Portugal inventou o Brasil. O Brasil não existia antes de Portugal. Os povos indígenas que aqui viviam não tinham uma identidade comum, uma cultura única. Os indígenas que viviam aqui em 1500 não faziam a menor ideia do que significa ser brasileiro. Brasileiro não existia, o Brasil não existia nem como conceito abstrato. A ideia do Brasil como uma nacionalidade foi inventada por Portugal, foi inventada por portugueses, pelos portugueses que aqui viviam, por descendentes de portugueses que aqui nasceram e que inventaram o conceito de ser brasileiro. O próprio termo brasileiro é uma profissão de português. Brasileiro era quem fazia o transporte de pau-brasil para a Europa. Então, o próprio nome da nacionalidade é, na realidade, o nome de uma profissão que era exercida principalmente por portugueses ou descendentes de portugueses que haviam nascido aqui no território brasileiro. Então, não faz sentido acusar Portugal de ter roubado um estado que não existia. Uma outra acusação comum é de que o Brasil não se desenvolveu menos do que poderia, porque Portugal não investiu o ouro, não investiu os lucros do ouro aqui. Foi tudo lá para Portugal. Primeiro, de fato, a maior parte do ouro foi para Portugal, mas houve investimento aqui no Brasil, em construções, em aquedutos para transporte de água, em estradas. Mas, de fato, muita coisa foi para Portugal, não foi investida nesse território, foi lá para a Europa. Mas não há garantia nenhuma de que o Brasil teria se desenvolvido se esse ouro tivesse sido investido aqui. O ouro foi investido em Portugal e Portugal não se desenvolveu, No início do século XX, Portugal estava numa situação de pobreza pior do que a do Brasil. E até hoje, embora tenha melhorado muito a situação em Portugal, não é um dos países mais desenvolvidos economicamente da Europa. E muitos outros países europeus que nunca encontraram grandes jazidas de ouro em lugar nenhum se desenvolveram. Isso porque como o dinheiro é investido, como um recurso é investido, é o que determina se esse recurso vai trazer frutos, vai trazer benesses a longo prazo. Portugal e Espanha não souberam investir bem os seus recursos. Eles investiram em palácio, eles investiram em exército, eles investiram construindo igrejas, diga-se de passagem, igrejas muito bonitas, mas eles não investiram, por exemplo, no desenvolvimento de processos industriais mais eficientes ou na produção de mais mão de obra qualificada. E o que acontece é que assim que o ouro acabou, eles não passaram a não ter mais nenhum benefício vindo daquele ouro. Eles não fizeram investimentos que fossem bons a longo prazo. E provavelmente a mesma coisa teria acontecido se eles tivessem investido dinheiro no Brasil. Esse ouro não garantiu o desenvolvimento de Portugal e provavelmente não garantiria o desenvolvimento do Brasil. Então essa pira
dos brasileiros com ouro é um tanto quanto exagerada.